Pessoal, seja muito bem-vindo. Vinícius escuta hoje com dois grandes convidados. Nosso médico, psiquiatra, Dr. Jordano Sampaio, foi meu colega de plantão de Prontomed e aqui mais, praticamente 10 anos já de atuação na área da psiquiatria, principalmente na parte de adulto. Atuo tanto no consultório clínico, mas também no CAPS. Então, vou já passar aqui pela palavra. E do nosso lado, nossa convidada Samantha Carvalho, psicóloga, formada através do ProUni, na Facite, também a faculdade que eu também fiz meu curso de medicina. Ela também atua na área da psicologia clínica, mais voltado também para adulto e idoso. E é um prazer ter vocês dois aqui. Então, eu queria começar com o nosso querido Jordano. Bom dia, Vinícius, né? Bom dia, Samantha. É um prazer estar aqui, falar sobre saúde mental, né? Trazer conhecimento estruturado, e essa é a melhor forma de poder educar as pessoas e, de certa forma, tranquilizar, saber onde nós estamos pisando. Então, falar de forma propositiva, realmente é um prazer. Obrigado pelo convite. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Jordano. Realmente é um prazer, né, estar aqui, ter sido convidada para falar sobre saúde mental. Acho que é a forma mais simples, talvez, que a gente tenha de chegar, né, nas pessoas, no público, especialmente usando aí as redes sociais, que eles têm mais acesso hoje. Então, acho que fazer essa conversa, com certeza, vai ser muito importante, né? E vamos encontrar um propósito aí nesse caminho. Com certeza. Eu estou na minha pré-candidatura, deputado estadual, e uma coisa que eu escuto muito do governador Rafael, mas de várias pessoas da política ou mesmo da população, é que esse tema saúde mental talvez seja o maior tema da saúde que estamos agora nessa década. Sim. E acredito que principalmente pós-pandemia houve aí um avanço muito importante, não só de doenças de cunho psicossocial, mas também de novas descobertas como TDAH, burnout, autismo. Sim. São temas assim cada vez mais relevantes na sociedade. Sim. E eu queria escutar um pouco de vocês, né? A gente estava comentando aqui agora há pouco, quando mais jovem, era muito difícil encontrar alguma pessoa que fazia acompanhamento psicológico. Psiquiátrico, então, era uma coisa às vezes muito restrita a doenças mais graves, inclusive. Sim. E hoje temos uma sociedade que tem muito o diagnóstico, se diz ter um diagnóstico de ansiedade, depressão, dentre outros transtornos. Eu queria escutar de vocês como é que vocês têm enxergado a saúde mental no Piauí, no Brasil, atualmente. Pronto, vamos lá. De fato, nós estamos hoje falando com muito mais naturalidade sobre esse tema. Não é que ele seja um problema da modernidade, mas falar sobre, em parte, sempre existiu um véu, um certo preconceito ou um direcionamento errático de alguma forma. E ao longo desses últimos anos, nós tivemos uma nova forma de abordagem, trazendo às pessoas um conhecimento, né, realmente estruturado, propositivo, e naturalizando o cuidado com a mente. Sempre, em parte, reduzimos o indivíduo no contexto do corpo, como se a saúde se restringisse ao que é físico. Mas não é. Né? O corpo está alinhado à mente. Então, se você não zela pelo contexto psíquico, você está negligenciando o indivíduo como um todo. E, mais recentemente, e você fala uma verdade, Vinícius, nos últimos anos, em parte a pandemia e esse abalo que trouxe também para o contexto da saúde, nos permitiu abrir essa porta, essa aba e trazer uma informação de forma realmente naturalizada. E aí trazendo às pessoas a compreensão de que eu não devo cuidar só do meu corpo, eu devo cuidar da minha mente. E dessa forma, tá pleno na minha potência. E aí, nesse sentido, nós começamos a falar sobre diversos temas, né? Como você bem disse, dentro de um contexto de neurodesenvolvimento, hoje, né, você acaba tendo muito acesso a algumas categorias específicas, seja o TDAH, seja o contorno do espectro autista, né, contextos afetivos, como quadros depressivos, que estatisticamente é o que mais realmente está presente. E aí nós vamos compreendendo, né, sabendo exatamente onde estamos pisando, trazendo estratégias para poder chegar ao indivíduo, prevenindo políticas públicas, e aí a sociedade como um todo ela vai ser mais beneficiada. Então, a verdade é essa, né? Por exemplo, um podcast como esse, trazer esse tema, é porque ele tem relevância. Sem dúvida. Então, tendo relevância, no fim, todos vão ganhar. Contexto, né, social, em todos os níveis. Então, é assim que a gente vai compreender melhor, né, vai chegar mais próximo das pessoas, e aí, realmente,
não será mais um estranhamento, né, falar sobre saúde mental. Estranhamento será se você negligenciar a saúde mental. E eu tenho percebido assim, a importância da gente não só ter o psiquiatra, assim como no hospital ter um clínico, Claro. mas a junção das multidisciplinaridades. Sim. Então, cada vez mais próximo, por exemplo, do psicólogo, assistente social, Perfeito. porque hoje cuidar de pessoas, cuidar da saúde mental é cuidar do entorno dele, né? Do Isso. meio do qual ele vive, é tentar se inserir naquele contexto. Como é que você está enxergado isso, minha querida Samantha? É muito importante isso que o Jordano falou, porque realmente a gente parou de tratar a saúde mental de uma forma pejorativa ali, né, no que tange a loucura, antigamente falada, mas com esse cuidado mais aproximado das pessoas mesmo, né, de popularizar mais a saúde mental, o acesso, né, eu que trabalho com psicologia clínica, tem ali um pacote de valor social que a gente fala, né, fazer uma clínica social que está aí ligada, atenta a todas as particularidades, as peculiaridades, né, da nossa sociedade, da nossa população como um todo. Então eu sinto que essa ampliação, ela foi muito importante, né, também quase que uma divulgação mesmo também do nosso trabalho, da importância. A partir da pandemia eu sinto que teve esse boom, porque é o momento que as pessoas tiveram que entrar muito em contato, né, consigo mesmas, com as pessoas ali dentro do próprio contexto, tanto que infelizmente muitas relações foram acabadas, né, finalizadas ali, porque você estava ali diretamente ligado com aquela pessoa, mesmo que você já convivia, mas que ali, então as relações, eu até brinco assim, se a relação sobreviveu a uma pandemia, ela sobrevive a muito mais coisas hoje em dia. Então eu noto que isso também que o Jordano trouxe, a gente tinha essa mania, essa forma de ver o ser humano separado, cabeça e corpo, assim, completamente dissociado, sendo que a gente é um conjunto, né, uma coisa só, um complexo ali, que precisa ser analisado, observado, sentido de forma integral, porque as coisas estão sempre se influenciando dentro da gente, né, nada está isolado, simplesmente. E eu imagino que apesar da população hoje começar a ter essa abertura ao diagnóstico, a fazer uma consulta, a fazer uma avaliação mesmo de saúde mental, Sim. ainda há um desconhecimento muito grande, imagino eu, em relação ao próprio sistema do SUS. Sim. Como que ele é feito, ainda há um desconhecimento de para onde que eu vou. Hoje eu tenho uma crise de ansiedade, para onde que eu vou, um quadro mais grave, um surto, um quadro, por exemplo, de uma tentativa de autoextermínio. A gente ainda há esse desconhecimento por parte da população. Quais são hoje as portas de entrada que vocês veem para a população, primeiro, como forma de conhecimento e acesso? Excelente. A acessibilidade é um braço fundamental na assistência. Falando sobre o contexto do SUS estruturante, né, a atenção básica, aquela que dá a porta de entrada, aquela que você não precisa de encaminhamento, você vai para poder ter um atendimento direto, ele passa pelo posto de saúde. A atenção básica e o posto de saúde, ele deve atender a população como um todo, inclusive o contexto da saúde mental. Então, o próprio posto de saúde, a própria atenção básica, o seu postinho, ele deve ser uma retaguarda nesse primeiro cuidado. O Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, ele também faz parte da rede de atenção básica. Então, ele também é uma porta de entrada. Então, esses dois caminhos iniciais é onde, sim, você deve recorrer na assistência inicial. O direcionamento com relação ao contexto da estratificação, magnitude, gravidade, isso vai ser, no segundo momento, redirecionado. Aquele paciente que requer uma assistência dentro de uma estrutura individualizada, de um planejamento terapêutico singular, ele vai ser redirecionado. De fato, é um paciente para o perfil de ser completamente assistido no próprio posto de saúde, e sim, vamos ter esse perfil de paciente. É um paciente com perfil para seguir no CAPS, ou mesmo nos ambulatórios. O município, o estado, ele tem ambulatórios, né, com assistência terapêutica, psiquiátrica. Então você percebe que existe sim uma rede ativa que vai redirecionar esse paciente, mas a porta de entrada da atenção básica é o posto de saúde, deve ser o posto de saúde, e também o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Uma das coisas que eu defendo, Samantha, que eu já percebi que não é uma obrigatoriedade hoje, é ter a presença de um psicólogo nas unidades básicas de saúde. Como é que você enxerga essa importância? Eu considero que é muito importante. Eu percebo que os profissionais da atenção básica estão todos muito sensíveis atualmente à saúde mental. Eu digo isso porque a minha mãe é agente de saúde, agente comunitário de saúde. Então, ela está na porta a porta, né? Então, ela
consegue aí nessa comunicação ali com a população enxergar, né, ter essa sensibilidade de enxergar quem ali está requerendo um acompanhamento mais especializado, quem ali talvez devesse procurar a partir da atenção básica mesmo, né, esse cuidado. Então, um papel ali de triagem. De triagem, exatamente. Então eu considero que toda essa rede estar mais sensível a isso, mas ter um profissional ali que pudesse, né, acolher essas pessoas nesses momentos, que pudesse inclusive direcionar, né, e fazer esse trabalho multidisciplinar que é tão importante, com certeza seria um definidor e já, de certa forma, até um ajustador, né, cuidadoso ali dessa população, meio que em loco mesmo, né, ali onde ela já conseguiria receber, eu até brinco assim, os primeiros socorros psicológicos, né, de saúde mental. Acho que é importante, inclusive no calendário contempla um mês específico, Isso, que é o Setembro Amarelo, e acredito que uma das políticas públicas interessantes seria justamente disseminar o conhecimento e na parte de prevenção, na capacitação das equipes ali que faz essa primeira abordagem, né, na unidade básica de saúde, assim como o próprio CAPS, mas a população em si começar a se auto-perceber como, olha, eu preciso de uma ajuda, né, buscar pelo menos uma avaliação, um acompanhamento. Vi um estudo falando do impacto que é numa pessoa com ideação suicida, você ter alguém próximo que pegue ali 8 minutos de uma conversa para você ouvir essa primeira abordagem, mesmo que você não seja nem da área da saúde, mas uma primeira abordagem de conversa, se colocar à disposição, já é um ponto muito importante. Sei que existe o número do SAMU, que é 190, mas também existe na rede pública um número, agora de cabeça não me lembro agora qual é o ramal, mas que você consegue fazer uma ligação para ser atendido por um profissional que faça um primeiro atendimento para depois direcionar. Certo, perfeito. E aí, com relação à prevenção, acesso, nós falamos sobre as portas de entrada, mas de fato, a busca deve ser uma busca ativa. Como bem a Samantha disse, a figura do agente de saúde, ele é protagonista nesse acesso. Mas o fato de nós trazermos esse conhecimento é o que é verdadeiramente libertador, porque a pessoa passa a se perceber, a se reconhecer. E dentro dessa percepção, compreender quando existe uma disfuncionalidade, quando talvez possa existir um adoecimento e eu preciso de uma avaliação para poder ter um direcionamento correto. Então, quando você traz para o indivíduo esse conhecimento, onde ele possa se perceber, esse é um impacto extremamente de prevenção, relevante. Assim como familiares, rede de apoio, que não é só o contexto profissional, né? Quem é a equipe? A equipe somos todos nós. A equipe é a família, é o próprio indivíduo. Quando você direciona e traz toda uma responsabilidade para a própria rede de saúde, para profissionais, ou seja, profissionalizando, em parte você distancia de si mesmo a percepção com relação à saúde. E quando você pensa em assistência, não necessariamente assistência médica, medicamentosa, terapêutica, porque, em parte, ela é um braço relevante, mas o contexto como um todo, de estruturante, de estilo de vida, de questões básicas que devem ser ditas em qualquer consulta médica, né, Vinícius? Não só na psiquiátrica, mas nenhum médico deve negligenciar o bastidor daquele indivíduo. Sim. Perceba que se eu avaliar o indivíduo só na demanda que ele traz para mim, eu estou sendo negligente. Porque se eu vou trazer aquele indivíduo, seja o cardiologista, o neurologista ou mesmo o psiquiatra, onde eu vou enxergar só a minha especialidade, eu estou deixando de ver o indivíduo de uma forma ampla, né? O corpo, a mente, até a espiritualidade, que é um braço relevante. Então, entender qual é o bastidor daquele indivíduo, estilo de vida, atividade física, alimentação, outras questões e fatores estressores. Se eu não limpo esse processo e trago um redirecionamento, equacionando dentro de uma forma individualizada, realista, só a assistência direta, ela é insuficiente. Né? É como se eu quisesse trazer para mim toda uma responsabilidade de cura. Como você bem disse, nem um médico, nem um psicólogo tem todo esse poder. Nós somos fundamentais. Mas é trazer ao indivíduo todo esse pacote, né, para a sociedade como um todo, que você vai fazer realmente um trabalho transformacional. Inclusive, diminuindo a carga do serviço público, redirecionando, né, de alguma forma o contexto gestor e não só acumulando, né, trazendo um contexto assistencialista nesse sentido. E aí, mais uma vez, né, é esse tipo de iniciativa. Falar sobre, né, trazer às pessoas essa possibilidade de acesso, naturalizar esse discurso que, de fato, nós vamos realmente transformar o que é saúde mental. Uma coisa que eu vejo que é muito impactante da saúde mental, que é uma das principais causas, por exemplo, de afastamento do trabalho
seja por burnout, seja por um próprio quadro depressivo, Ah. seja por algum episódio relacionado ao próprio trabalho, um fator ali estressor, momentâneo. Sim. Eu queria ver da percepção de vocês, como vocês têm enxergado isso. É uma questão de carga horária? Vemos uma briga, por exemplo, da escala 6x1. Sim. É uma questão de realmente adaptação àquele serviço, é uma questão financeira que pesa muito, é uma questão de abuso, muitas vezes, no trabalho. Caso, por exemplo, de mulheres, né? A gente sabe que a mulher, Sim. ela sofre muito abuso, mais do que o homem, por ser mulher. Sim. Como que vocês enxergam isso relacionado ao trabalho? Que muita gente procura o especialista para tentar um afastamento, tentar um laudo, enfim. Sim. Sim. A gente precisa entender, né, que esse contexto, essas relações de trabalho, elas estão impactadas pela forma como a gente vive hoje, né? Então, se o mercado de trabalho pede celeridade, né, pede entrega, pede produtividade, como que a vida daquela pessoa, né, dentro daquele quadrante, dentro daquele espaço de trabalho, está sendo conduzida de forma positiva para que ela consiga, né, entregar isso, fora que ela não é só aquele ser do trabalho, ela é um ser social, né? E fora do trabalho, como que está a vida dessa pessoa, né? A gente nota que, infelizmente, né, as empresas, o trabalho em si, muitas vezes não está muito preocupado com isso, que é performance, né? A gente vive na sociedade da performance, do resultado, exatamente. Então, muitas vezes não importa como a pessoa está ali para aquela entrega, ela só precisa entregar. Então, eu sinto que isso é um dos fatores, na verdade, né, que faz com que a gente tenha tantas pessoas adoecidas, né, em relação ao trabalho, porque o adoecimento laboral, eu sinto que ele é um dos mais fortes, assim, do que mais chega, né, no nosso consultório, certamente no do Jordano também, e muito de mulheres, porque a mulher não tem só o trabalho, o trabalho, assim, muitas Como vezes, renda. né, como renda, como atividade profissional, Ela é esposa, ela é mãe, exatamente, chega em casa, tem segunda, terceira, quarta jornadas, né, então, muitas vezes, e felizmente ou infelizmente, nem sei, mas as mulheres também são quem mais busca esse cuidado, né, muitas vezes, então, elas conseguem entender que não estão bem, conseguem procurar isso de uma forma mais facilitada, né, e em busca aí desses cuidados, o que não é tanto... talvez assim, porque a mulher está muito nessa função de cuidado, então é mais fácil para ela muitas vezes, né, em busca desse cuidado, assim. Então eu noto que o contexto inteiro, as relações de trabalho, muitas vezes não estão muito preocupadas, né, com essas outras áreas, assim, da vida. Então, só com como você está ali. Então, dentro desses ambientes, eu sinto que talvez a gente pudesse também, talvez ter a figura, né, de um psicólogo, de algum profissional que pudesse também colaborar com aquela dinâmica inteira. Eu sinto, agora, por exemplo, tem aquela coisa da NR1, né, que estão fazendo Sim. toda essa triagem nas empresas, vendo como está ali o diagnóstico dessa empresa. Então, essa é uma forma, melhorar mais a fiscalização, mais Isso, o acesso, o exatamente. trabalho preventivo. Exatamente. Principalmente em empresas grandes. Especialmente em empresas grandes. Nas pequenas, claro, a gente vai ter também, mas especialmente as grandes, né, que têm aí suas redes mais estendidas, chega a pessoas, né, a populações de todos os tipos, né. Então, eu sinto que isso é uma forma de colaborar, né, socialmente com esse cuidado. E, Jordana, em relação ao TDAH, TOD e aumento de casos de autismo, você vê isso como um super diagnóstico ou a população já chega querendo se direcionar para esse diagnóstico? Como é que tem sido essa abordagem assim, nessa rotina? Como é que você enxerga esse aumento dessas comorbidades, dessas causas? É um tema muito relevante, né? Você falou de categorias de diagnóstico, TDAH, TOD, espectro autista. Então você tem que compartimentalizar para poder entender o processo e assim verdadeiramente diagnosticar com responsabilidade, né? Ou seja, para que serve o diagnóstico? Para que eu possa trazer um planejamento de ganho para aquele indivíduo que o cerca. TDAH, TOD, espectro autista são processos do neurodesenvolvimento. Então perceba que isso está presente num primeiro desenvolvimento. Ele não acontece, né, no indivíduo adulto. Não que ele não possa ser diagnosticado no indivíduo adulto, mas isso acontece dentro de um processo que esse indivíduo, por diversos fatores, acesso, enfim, efeitos provocadores, não foram precocemente avaliados. Então seria um diagnóstico tardio. Então são categorias que existem, né, de fato existem, né, é uma verdade em cima desse processo e precisam de cuidado.
Por outro lado, hoje, né, nesse acesso que nós temos, né, um contexto muito conectado, somos em parte bombardeados de informações, temos que ter o cuidado de falar e não banalizar, né, algumas categorias. E, de certa forma, verdadeiramente, quem precisa da assistência acaba sendo penalizado, porque ele fica ali diluído nesse processo de assistência. Então, dentro dessa assistência, e aí falando que nós estamos falando de processo de neurodesenvolvimento, o contexto escolar, equipe, observação, familiares, precocidade na avaliação é fundamental, porque aí você vai ter ganho de longo prazo, fator transformador no processo de desenvolvimento. Aquele indivíduo, na sua potência, ele possa alcançar, né, os objetivos. Então, nesse sentido, mais uma vez, né, compreender esse acesso, tratar com responsabilidade e aí direcionar a melhor assistência, que muitas vezes, né, é terapêutica, é uma abordagem disciplinada, não necessariamente medicamentosa, é o que deve ser feito. Então, eu imagino que para a gente combater esse avanço que está tendo de forma geral na população, em todas as classes, né, independente da sua capacidade econômica, seria um trabalho mesmo na infância, nas escolas, um trabalho preventivo com os pais, na família, na estruturação. Sem dúvida. Sim. A melhor forma de cuidar é prevenir, né? A prevenção, né? Isso serve, mais uma vez, para todas as áreas da medicina, né? O que transformou a sociedade como um todo? Saneamento básico. Se você for ver expectativa de vida, né, talvez um dos maiores impactos no contexto social tenha sido o acesso universal ao saneamento básico, onde as pessoas deixaram de adoecer precocemente e tiveram realmente a capacidade, a longevidade para poder produzir. Na saúde mental não é diferente, nós podemos fazer esses paralelos. Então, de forma preventiva, né, acessar, avaliar, para que esse indivíduo possa permanecer funcional, é o que, de fato, é maior transformador na assistência médica. E como é que vocês enxergam como fatores principais que são mais agressores, que poderiam estar, de fato, adoecendo a população, principalmente a parte infantil? A gente vê que as crianças hoje têm um acesso cada vez mais precoce a uma televisão, a um celular. Sim. Tem um acesso muitas vezes aos pais que chegam em casa mais estressados, né? Não tem aquele tempo para poder conversar com os filhos, brincar. A mãe está cada vez mais ausente do lar para poder ter uma renda na família. Como é que vocês enxergam isso? Essa coisa do acesso a telas, né, diz muito da nossa relação também social. Nós adultos, né, ali a tela, ela vai nos gerando essa sensação, essa descarga dopaminérgica, né, ali, que as relações muitas vezes não vão causar isso na gente, assim, de uma forma, daquele boom que a tela causa. Na criança isso não é diferente, né, ela com aquele acesso à tela ali constante, vai gerando nela estímulos, né, vai gerando nela essa sensação de prazer, de envolvimento. Eu estava até vendo um estudo de uma neuropsiquiatra, ou era neuropsicóloga, ela contando isso, que as crianças hoje vão assistir YouTube, ou desenhos, enfim. Aquilo é muito mais atrativo visualmente e auditivamente para ela do que o pai e a mãe quando manda assim, olha menino, vai tomar banho, vai estudar, né? O pai se torna um chato, né? Sim. E aí ela contando que uma das formas que ela vê de melhorar essa relação dos filhos, na educação principalmente, é você tentar compreender essa mesma linguagem que as telas já fazem há muitos anos. Sim. E a gente conseguir também dialogar com os nossos filhos. Você enxerga dessa forma também? Sim, porque a questão é das relações, né? De como elas estão construídas hoje. E aí, talvez, se a gente empenhasse, né, um pouco mais de tempo, empregasse um pouco mais de tempo, né, de limitasse também um pouco esse acesso a telas, se a gente se limitar e assim a gente talvez também por meio do exemplo, né, conseguir ter um contato ali mais direto com as crianças, com as nossas crianças, com os nossos filhos, voltar a ter brincadeiras que a gente tinha antes, Você né, acha quando que, não tinham como telas, governo, por exemplo. né, deveriam ser muito mais limitadores e muito mais fiscalizadores, por exemplo, com rede social. A gente vê tem pessoas que têm 10 anos de idade e já tem um Instagram, tem um Facebook, tem um acesso. Você trouxe temas extremamente relevantes, né, e atuais. Tela, hiperconectividade, né, tanto num processo do impacto da infância e adolescência, quanto também do indivíduo adulto. Né? Todos nós estamos conectados. Uma pergunta inicial que eu faria é, o que você está consumindo é um conteúdo, de fato,
traz uma informação que agrega valor a você, se não, descarte. Então, perceba que muitas vezes, né, até de uma forma bem mais ampla, dizendo, eu questiono as pessoas, inclusive pacientes, quantas pessoas você segue? 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Isso é inviável. Então, perceba a quantidade de conteúdo que esse indivíduo consome, muitas vezes 8, 10, 12 horas na tela e no celular, e pergunte até que ponto isso trouxe e agregou valor para ele, em termos de verdadeiro conteúdo. Conteúdo em que sentido? Cada um de nós temos nossa área, no contexto ocupacional, seja profissional. Que tipo de conteúdo você está consumindo? É um conteúdo que agrega valor no seu contexto funcional, de trabalho, de vida, de saúde, de espiritualidade? Se não, até que ponto isso verdadeiramente tem valor? E quando você traz esse contexto de fatores protetores e fatores, né, realmente negativos na sua construção, a vida é uma balança, onde você vai ter que potencializar os fatores que são protetores e minimizar os riscos. E assim, equilibrando de uma forma a crescer. E a parte da tela, da conexão, principalmente com crianças, e sim, você perguntou se o governo, de alguma forma, deve ter algum fator restritivo ou intervenção. Eu entendo que o braço e o Estado ele tem um valor relevante, e até a proibição nas escolas eu vejo como algo acertado. Por outro lado, perceba que o Estado também tem uma limitação, e o núcleo familiar, ele tem que ser, como a Samantha bem disse, um exemplo. Realmente é o pai, a família, são seus valores, seus princípios que você vai empregar, né, trazer um germe, né, uma semente para aquele indivíduo. Então, como pode um indivíduo, né, você percebe muitas vezes uma demanda no contexto, né, infância e adolescência, né, de uma criança, de alguma forma, não, doutor, ele talvez tenha TDAH, é uma criança muito agitada, e quando você vai perceber qual é a dinâmica familiar, como é a convivência, e o pai não sai da tela. E a mãe não sai da tela. A criança está do lado e ele está dando atenção. Então, muitas vezes tem um processo que é fisiológico, ou seja, a criança não tem um diagnóstico. E acredite, na imensa maioria das vezes, não existe um diagnóstico. Só que esse acesso à informação, você traz uma patologização de experiências humanas normais, ou seja, você começa a transformar o que não é doença em doença para um contexto ambiental disfuncional. Então, o que você tem que fazer é uma limpeza ambiental, numa base familiar estruturada, em estilo de vida, em atividades amplas, construtivas, com conteúdo. Eu vejo que criança precisa muito de rotina. Tem que saber a hora de acordar, hora de ir para a escola, hora de estudar, hora de brincar, hora de comer. Criança e adulto. Sim. Nós precisamos de rotina e de previsibilidade. Se você não tem responsabilidade, você é um indivíduo fragilizado. Então, parte de uma premissa básica, né? Não existe, convenhamos, né, Samantha? Não existe fórmula mágica, receita de bolo, uma pílula para resolver. Doutor, me deu remédio porque eu quero melhorar minha atenção. Não, peraí, calma. Não é assim. Conte sua história. Qual é o teu contexto ambiental? Você falou de fator financeiro, né, de inúmeras demandas que traz na sociedade, inclusive economicamente. Então, se eu não entender que o indivíduo vive um contexto caótico em algumas circunstâncias, seja ela qual for, como é que eu vou cuidar com aquele indivíduo só com um remédio? Perceba, não que o remédio não seja importante, quando devidamente prescrito. Mas se você não olhar bastidor, não verdadeiramente entender aquele indivíduo, você não está tratando nada. De verdade, não. Não é só passar um antidepressivo e achar que vai resolver, verdade? Não é só passar um antihipertensivo e achar que a pressão vai ceder. Não é só passar uma medicação para o diabetes e achar que vai controlar. Se você não entender o bastidor, pode ser a melhor medicação. Né? Nós estamos hoje num mundo muito atualizado nessa área também. Sim. Mas não adianta você passar uma caneta e achar que tudo vai estar resolvido como ali um interruptor. Se não mudar estilo de vida, se você não se ressignificar, reconstruir relações consigo mesmo, ambientalmente, interpessoal, com a conectividade, fazer uma limpeza na sua vida. E acredite, quem vai ganhar no fim é você mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, um tema também que é muito relevante, muito impactante, que é uma discussão que vemos agora, principalmente na Copa do Mundo. É a banalização, por exemplo, de bets, né? Jogos de aposta, jogos online. Hoje é muito fácil o acesso. E eu tenho visto, assim, de uns anos para cá, realmente 2 anos para cá mais especificamente, um número muito significativo de pessoas com endividamento, pessoas que têm dependência, inclusive, por conta disso. Isso traz um impacto, assim, muito grande, assim como existia vícios como drogas, né, como crack, como cocaína, que já foram no passado, mas isso também
entendo ter uma relevância muito forte. Sim, é preciso cuidar exatamente desse acesso, né? Porque, veja, é muito fácil o acesso ao celular, o acesso ali àquela plataforma de bets que inicia você talvez apostando centavos, né? E aí você vai gerando exatamente essa dopamina, essa sensação ali de prazer que a tela em si já gera, o jogo gera, né? Então, como o Jordano muito bem colocou, se você não tem previsibilidade, você realmente fica ali num contexto em que qualquer coisa pode, de algum modo, como se fosse tampar aquele buraco seu, né? Tampar ali uma ferida. E o prazer que vai sendo gerado por aquilo, você vai ganhando centavos, depois reais, aí depois vai parar, aí depois você vai perdendo, mas não percebe. Tipo assim, não, mas eu ganhei. Então fica nessa relação realmente viciante. Aquela ilusão que está ganhando e a falta de percepção que, na verdade, você está perdendo. Exatamente, porque é isso que o vício gera, né, nas pessoas. E o jogo precisa ser enxergado como algo que também está nessa categoria, né, de vício, de ser cuidado nesse lugar. Assim, trazendo esse tema, nós, dentro da avaliação, a primeira pergunta a ser feita, de fato, o vício, ele é uma categoria e um diagnóstico estabelecido atrelado a inúmeros fatores. A dependência química, a própria tela e o jogo que está destruindo a sociedade em várias camadas. Mas eu sempre parto de uma premissa. Se o indivíduo chega com você com dor, né, e eu não entendo toda a lógica e as camadas dessa dor, eu não tenho como tratar apenas a dor, dando um analgésico. Então, entender, de fato, né, a estrutura que levou esse indivíduo a um mergulho na dependência dos jogos. E a parte educacional, mais uma vez, volta para o contexto estruturante. Não sei se você sabe, mas acredite, a maior parte das pessoas que investe em bets e jogos, elas entendem que isso é um investimento. Olha que loucura. A pessoa acha que está investindo. E aquilo vai complementar a renda dela para terminar de pagar seus boletos. Então ela não sabe, em parte, nem onde ela está andando. O que ela está navegando ali. Então ela está completamente cega, né? À deriva. Então, compreender que isso, né, de fato, é sim um contexto de vício, adoecedor, e que ela, no fim, nunca vai ganhar dinheiro. Se permanecer nesse processo, você nunca vai ganhar. Você sempre vai perder, a banca sempre vai ganhar. Então, quando você começa a entender o porquê daquele indivíduo, trazer um conhecimento estruturado para ele, tratar aquele que está adoecido num transtorno de dependência, você vai realmente afastar esse indivíduo desse processo. Por outro lado, medidas públicas são essenciais, restritivas, inclusive. Eu advogo a favor, realmente, que aí tem um braço forte do Estado. Assim como tem com outras substâncias, assim como trouxe, né, um contexto restritivo. Então, dentro de uma avaliação como especialista, que está na linha de frente, o acesso, né, no celular é algo que eu entendo como incompreensível. Como isso é permitido. É como se você levasse, me permita, talvez seja até um pouco impactante, a boca de fumo para dentro da casa das pessoas. Como é que você vai cuidar disso? Então, se não existir um braço forte nesse sentido, restritivo, verdadeiramente interventor, aí sim o Estado tem que entrar com força, o processo se cronifica. E a sociedade perde em todas as camadas. O comércio perde. Porque esse dinheiro sai do comércio. Esse dinheiro sai, né, de um investimento pessoal. E muitas vezes ele não tem retorno para a população. Eu ia falar justamente disso, Jordano. O pior que eu acho da Bet é porque assim, o lucro que a empresa gera com aquilo não é para gerar emprego, não é para gerar desenvolvimento, não é para voltar nem como imposto para voltar à população. Não, e até o comércio varejista sendo diretamente afetado, né? Porque as pessoas perdem o poder de compra, né? Perdem o poder de decisão, perdem o poder de consciência, na verdade, sobre o próprio dinheiro delas, né? Que já vivemos numa sociedade financeiramente, né? Economicamente instável, né? A depender, claro, mas no geral são pessoas que estão nessa categoria, que têm esse acesso e fazem uso como se estivessem ali realmente brincando, né, com a sua própria saúde financeira, que não tem como não impactar na saúde mental, na saúde física, na saúde inteira, né, da Vocês pessoa. podem ter até outros exemplos, mas já conheci pessoas que perderam mais de R$1 milhão do dia para a noite, numa aposta, juntou assim, herança, juntou coisas que ela passou anos para conseguir construir,
e perderam da forma mais rápida. Não só perderam o dinheiro delas, né? Perderam o dinheiro dos outros. Dinheiros de empréstimos, situações, né, catastróficas. Sim. Porque, convenhamos, quem tem 1 milhão para apostar? Uhum. Praticamente ninguém. Exato. Então essa pessoa ela acaba se alavancando. Em que sentido? Dívidas, empréstimos destruindo ao seu redor. Ou seja, esse fator é direto ou indireto, né, em que todo um dreno social se perde. Então é algo, em alguns aspectos, até mais catastrófico do que a própria dependência química, que é tão combatida pelo Estado. Então a pergunta, por que isso não se combate? Precisamos de respostas. Sim. Concordo. Mas está totalmente ligado também a essa liquidez das relações, da nossa forma social de conviver. Porque a proposta das apostas é ganhos instantâneos, né? Sim. E a gente, você falou das canetas, a caneta emagrecedora, tem gente usando de forma para perder 2 quilos. Então, assim, vai ser rápido. É só porque eu quero perder só essa gordura Só aqui. isso que é a própria atividade física, você não vê resultado com uma semana, você vê com meses, né? Então, a psicoterapia, você não vai ver resultado em uma sessão, né? Muito menos uma medicação. Então, assim, é da forma como funciona a nossa sociedade. Então, a Beth é só demonstra o diagnóstico, assim, de como estamos vivendo em sociedade, a liquidez, as respostas rápidas, automáticas e teoricamente produtivas. E além de eu ser contra as bets, particularmente, tem um outro tema também que é muito importante, que também pega boa parte da população, que é o acesso, por exemplo, fácil hoje à pornografia. Queria que vocês falassem também. Mas pode até voltando, assim, exato, que a Samantha coloca, né? Perceba, né? Imediatismo. Sim. É uma preferência temporal intempestiva para o hoje. Eu preciso de prazer hoje. Né? O que eu digo, assim, de forma até... Porque a gente precisa se comunicar com as pessoas, para que as pessoas possam entender. O que eu diria? Fuja de atalhos. Se existe um atalho vendido a você, fuja dele. Em que sentido eu quero dizer isso? Me deixa explicar, né? Ninguém fica rico da noite para o dia. Ninguém fica fisicamente com um corpo que deseja ter, né, dentro do contexto de saúde, da noite para o dia. Ninguém fica inteligente da noite para o dia. Ninguém constrói uma relação da noite para o dia. O que as redes sociais muitas vezes não vendem é isso, é um imediatismo, arrasta para cima, um curso de final de semana. E aí eles trazem uma urgência de conquista irreal. E isso serve para tudo. Ou seja, faça esse paralelo com o corpo, com a parte clínica, com o seu peso, com o físico, com as finanças, com a construção pessoal, com o contexto profissional. Onde você está hoje requer tempo, esforço e disciplina. Então, quando você começa a trazer essa lógica para tudo na vida, você vai fugir de atalhos e conseguir realmente uma construção pessoal virtuosa, que é o que nós precisamos, de valores, de princípios. Mas não aleatório, não é nada da minha cabeça, é o que está fundamentado na ciência, Vinícius. Sim. O que está fundamentado, né, em prerrogativas que são validadas e não superficiais. Então isso serve para todos os padrões, para todos os vícios, né? Então, de uma forma clara, fuja de vício, se abrace a virtudes. O que é vício? É aquilo que no curto prazo, em parte, esse caminho, se você permanecer nele, ele vai lhe deteriorar. Ele vai trazer versões deterioradas e ruidosas, ele vai desconstruir a sua vida. E virtudes no sentido de construção pessoal, de trabalho, de atividade física, de valores pessoais, de espiritualidade. A ciência, né, corrobora com esse processo. Nós, como profissionais, precisamos provocar nossos pacientes, né, quem nos cerca, numa busca espiritual. Não trazendo nenhuma religião especificamente, sim, obviamente não. Mas trazendo que é necessário um entendimento metafísico, espiritual, para você parar de pé. Porque no fim, o que para de pé, a realidade chega. Uhum. E o que para de pé é a verdade. Se você vende algo que não é verdadeiro, em algum momento ele cai. Traga sobre o que nós estamos falando hoje, milênios, em qualquer aspecto. O que prevalece, o que permanece de pé? A verdade. Então, trazer todo esse processo é o que vai construir, acho que o nosso propósito é esse, para as pessoas uma vida melhor, uma vida mais saudável, trazer dignidade, produtividade, que no fim é o que nós devemos ter. E você falou sobre virtudes, né? De algum modo, o que leva as pessoas a esse caminho, especialmente falando sobre as bets, é uma soberba, né? Uma ideia absurda de que você vai ganhar, ficar rico em instantes, assim. Você realmente esquece do contexto, da construção, dos processos. Ninguém consegue nada da noite para o dia, nem dinheiro. Essa ideia, às vezes tem esses traders, né, eu acho que fala, que faz apostas, invista seu dinheiro aqui que você vai ganhar
20%, 5%, 10%. 100%. Nenhum banco está pagando golpe. isso, né? Forte. Exatamente. Então, assim, é você também se estruturar, buscar informação, né? Porque às vezes a informação básica, se um banco, que é uma estrutura ali, que me dá 1%, por que esse cara vai conseguir me dar 5, 10? Né? Então, a mesma coisa serve para essas apostas online. Você, teoricamente, está ganhando, mas o quanto você está perdendo? Perfeito. Eu tinha trazido aqui um outro tema sobre pornografia. Sim. Eu vejo que é algo ainda muito liberal, de muito fácil acesso, e traz muito impacto assim nos homens, mas também em mulheres, e tem sido assim algo muito difícil de combater. Eu nunca vi assim políticas públicas mais fortes, por exemplo, no Brasil, em relação ao combate a isso. Mas eu queria saber da visão de vocês também da área. Eu considero que tem a ver com a mesma, na verdade, acho que corrobora emenda, né? Com tudo Sim. que a gente está dizendo aqui, Sim. que é o prazer instantâneo, né? Então, a pornografia, a forma de demonstração de pornografia ali, gera, supostamente, né, esse prazer instantâneo. Ele não precisa ser construído, você não precisa, às vezes, de uma vinculação, de uma relação, de sentimento, de construção de vínculo mesmo, prazer né? pelo prazer. É o prazer pelo prazer, assim, literalmente, né? E aí impacta homens nesse sentido do isolamento, né? No sentido de, isso aqui me transfere, me confere um prazer rápido. Então, muitas vezes, homens não precisam aprender a se sensibilizar, a se relacionar, a se envolver. E impacta diretamente mulheres, porque homens buscam, né, nas mulheres aquilo que eles veem na tela, né? Na pornografia liberada. E, ao contrário disso, nossas mulheres são educadas para se vincular, né, para desenvolverem vínculos, para sustentarem e sensivelmente estabelecer relações. Então, a gente meio que cria homens para uma coisa e cria mulheres para outra, e ele, em algum momento eles vão se encontrar, falando sobre as relações, né, heteronormativas. Assim, vão se encontrar em algum momento. E aí, se vão se encontrar, como cada um desses está estruturado para se relacionar. Então, a pornografia, ela tem esse impacto que também está completamente ligado a isso da instantaneidade, né? Aqui, liberei aqui essa descarga, pronto, acabou. E aí toda a construção dos vínculos, né, que vai batendo exatamente nas teclas do que a gente está trazendo aqui. Perfeito. E eu queria uma última pergunta para a gente poder finalizar. Se vocês pudessem fazer alguma política pública hoje para melhorar a saúde mental das pessoas de forma bem ampla, o que é que vocês que estão na ponta conseguem enxergar de maior necessidade para o Piauí? Pronto, então vamos lá. Nada é mais transformador de longo prazo do que estruturar um indivíduo desde sua base. Então não tenha dúvida que isso vem com políticas e contexto educacional, de conhecimento, de psicoeducação, que está atrelado a todas as áreas ali no berço, né? Nas próximas gerações. Algumas questões nós vamos aqui conter danos, mas quando a gente pensa no longo prazo, é na política pública ali, no contexto primário e educacional. Na escola, é falar sobre. Então, quando você traz esse conhecimento, você traz liberdade para a tomada de decisões, onde o indivíduo vai saber se desviar daquilo que é um risco e se aproximar daquilo que vai engrandecer a ele e preservar a sua saúde física e mental. Perceba, nós conversamos aqui sobre diversos fatores que são risco para o adoecimento mental. Sim. Não que aquilo seja único e exclusivamente o causador, porque é uma teia mais complexa, mas como sem dúvida gatilhos. E aí falamos sobre vícios, sobre jogos. Aquele indivíduo que compreende onde ele está pisando, que ele sabe que o jogo ele não é um investimento, que ele precisa se desviar de algumas práticas, você está protegendo, né, a sociedade, o indivíduo daquilo. Então, o que é mais estruturante, Vinícius, sem dúvida, é um investimento no conhecimento, na educação, desde o berço, né, na escola, no primário, falando sobre economia, falando sobre saúde física, sobre saúde mental, sobre empreendedorismo, sobre busca de independência, sobre relações mais amplas, para que aquele indivíduo possa caminhar com as próprias pernas e ter menos bengalas nesse processo de desenvolvimento pessoal. Aí sim, você vai construir um país próspero, né, estrutura social próspera. Caminhos que nós já temos como exemplos, né, em diversas regiões do mundo. Imagino que investir fortemente em esporte, investir em quadras, investir em... Agora, atividades estão cada vez mais comuns, como a corrida, por exemplo, a mais ao ar livre. Práticas virtuais. Você garantir aos bairros, às cidades, uma estrutura de saúde adequada, uma saúde de educação, uma
capacidade de cada pessoa, independente de escola pública ou privada, Claro. de ter acesso a uma boa educação, a bons empregos. Sem dúvida. Imagine você criar todo esse arcabouço de segurança e o combate à vulnerabilidade. Imagine que isso a longo prazo seja assim, um dos fatores importantes para que aquele indivíduo consiga crescer no meio saudável. E claro, manter esse olhar sensível àquilo que é agressor, como a gente já passou por uma pandemia que teve isolamento, Sim. teve muitas mortes, teve aquela sensação do vou morrer, Sim. né? O cuidado principalmente a cada uma das faixas etárias, as crianças, recém-nascidos, crianças, juvenis, adultos em fase de trabalho, de produção, e também aos idosos que precisam de centros ali para poder serem cuidados, o acesso à assistência social. E claro, a gente sempre vai estar combatendo o preconceito que ainda existe em relação ao autocuidado como saúde mental, como cuidado mesmo à sua parte física, Sim. Perfeito. e tentar ainda ampliar as estruturas para as contenções de dano que a gente Perfeito. sabe que ainda precisa Sim. Sim. no Piauí. Acho que eu dissertaria e escreveria esse texto junto com o Jordano. Vamos lá. Assim, que é exatamente também a minha resposta sobre essa robustez na base, né? Então, transformar a saúde mental ali em disciplina, em interdisciplinaridade ali, né? Na infância ainda, para que a gente vá construindo também uma saúde mental interna mais robusta, onde a gente saiba lidar com os problemas, entender que o mundo, Acho a que talvez vida... trazer até as famílias mais próximas da escola para poder eles escola. entenderem essa linguagem de comunicação. Exatamente. Então, as crianças, desde muito cedo, né, construir ali possibilidades internas para que elas saibam lidar com as adversidades, com as frustrações, porque a gente vem no estilo de vida numa sociedade que tenta, de algum modo, facilitar a vida para as novas gerações, mas essa facilitação aí muitas vezes está desviada, né? Uma facilitação que não permite que as crianças acessem, lidem com os próprios sentimentos, aprendam sobre eles. Romantizam muito, exatamente. Então, sair dessa idealização de que vamos ofertar a essas crianças alguma coisa que a gente não teve. Não, a gente vai ofertar a essas crianças o que elas precisam. E elas precisam, desde muito cedo, aprender a lidar com seus próprios sentimentos, aprender a comunicá-los, né? Porque assim, a gente evita muitos danos, inclusive abusos, né? Sexuais. Enfim, a gente instrui e ajuda na condução delas para que elas possam ir se autoconduzindo, né, na sua própria construção de vida. Perfeito. Quero agradecer ao Jordano, agradecer a Samantha. Realmente foi muito construtivo para mim, muito propositivo essa conversa. Assim, aprendi bastante. Muito bom. E acredito que a gente consiga, assim, através disso, cada um que está aqui assistindo também, possa ficar mais atento a essas necessidades. De fato, é algo assim que a gente precisa muito ainda avançar no que se refere à saúde mental, a ter esse olhar, a ter esse cuidado e também um olhar de ensino, a nós, né, nossa geração, a gente estar atento a tudo isso, ao cuidado com o celular. Muitas vezes, como você falou, a gente está trazendo a boca de fumo para nossa casa. Sim. Quando a gente traz um acesso a conteúdos que não são educativos, não são propositivos, e nada vai fazer a tua construção do seu caráter, e que a gente possa ter outras reuniões também como essa, escutar outros profissionais também. Eu deixo aqui esse espaço também para perguntas, né? Nós temos o nosso YouTube, nossa rede social, e fica assim, muita vontade de fazer questionamento, perguntas aqui. É uma equipe que de fato tem muito conhecimento e experiência. Queria que você deixasse uma mensagem final. Eu queria, com a sua fala, inclusive, combater talvez a coachinização das profissões, né? Porque a gente acaba, mais uma vez, buscando desvios, atalhos, né? Caminhos rápidos para chegar em resultados que aparentemente serão funcionais, né? E é disso que a gente está em busca, na verdade. Não que sejam verdades absolutas, tudo que a gente está trazendo aqui, mas que são caminhos, formas de olhar, né? Como o Jordano muito
muito bem colocou, embasados, né, cientificamente, não é uma construção da nossa cabeça, a gente percebe isso em resultado, né, em fundamentação, em construção. Então a mensagem que eu deixo é essa, para que a gente cuide, né, da nossa saúde mental de forma ampla, entenda que o nosso corpo é um conjunto complexo, que a gente precisa estar com ele todo, né, muito bem resguardadinho e não separando aí cabeça, porque se eu tenho uma dor no braço eu vou cuidar, né, se minha unha quebra eu vou cuidar, porque que se Exato. eu estou aí com meus sentimentos abalados, afetados, eu não vou atrás de alguém também para que possa, né, me fornecer esse cuidado e que os acessos, né, socialmente, politicamente, no sentido aí das instituições, possam ser também cada vez mais facilitados. Perfeito. Excelente, assim, agradeço o convite, Vinícius. Falar aqui na mesa junto com a Samantha de forma técnica, construtiva, né, sem travas, no sentido realmente respaldado, é o que verdadeiramente vai trazer a informação nessa ponta, né, nesse elo final, e aí contribuir. Né? No fim, eu acho que a nossa, né, vocacionalmente falando, até para entender a nossa própria existência, é somar. Somar ao nosso redor, né? Usar nossos talentos e todos nós, independente, né, de limitações e habilidades que todos temos como construir. Então, a mensagem que eu deixo é de agradecimento pelo convite. Me chame que eu venho. Falar sobre saúde mental é onde eu me sinto bem, é onde eu entendo que eu, de alguma forma, posso somar ao que está ao meu redor. Para quem está assistindo aqui, né, que use essas informações, mas que busque se aprofundar, conhecer um pouco mais, sair um pouco da tela, buscar uma leitura, buscar virtudes no sentido esportivo, no sentido educacional, no sentido profissional, e isso vai transformar a sua vida. E acredite, você é o que mais vai ganhar. Show de bola. Pessoal, o Vinícius na escuta de hoje com o Jordano e Samantha, aqui falando sobre saúde mental. Agradeço a participação deles, que você possa estar nos acompanhando, vendo esse vídeo, e também compartilhando com outras pessoas. Acho que aqui é um conhecimento muito importante para toda a sociedade piauiense, mas também a você que precisa de um acompanhamento, precisa de uma abordagem, não deixe de fazer acompanhamento, tá? E aqui, meu forte abraço e venha nos acompanhar nas nossas redes sociais, nosso YouTube.